Este é o vídeo-artigo do trabalho Transições no comportamento elétrico de dispositivos moleculares com base em heterojunções híbridas, uma dimensão e duas dimensões, de grafeno, fagrafeno, grafeno, dos autores Júlio César Santos, Denner Ferreira, Carlos Alberto Silva Jr. e Jordan Del Nero, publicado na Materials Chemistry and Physics. Este artigo teve submissão para a revista em 26 de março de 2020, comentários dos referis em 10 de maio de 2020, respondemos aos referis em 25 de maio de 2020, os referis comentaram novamente em 9 de junho de 2020, respondemos no mesmo 9 de junho, o paper foi aceito em 12 de junho, publicado online and correct proof em 15 de junho e a versão final com página e volume em 18 de junho de 2020. Temos o resumo gráfico do dispositivo representando os contatos nas extremidades em verde, feitas de grafeno, uma região de interseção representada por GBs e na região central feita de fagrafeno que possui anéis de 5 e 7 átomos de carbono, o fagrafeno, onde dois formatos em uma e duas dimensões, sendo que em duas dimensões as folhas de grafeno não possuem conexões com átomos de hidrogênio nas extremidades do grafeno e do fagrafeno. Já as nanofitas, em uma dimensão, possuem átomos de hidrogênio conectados nas extremidades. Com isto, nós simulamos o comportamento elétrico decorrente em função da voltagem externa aplicada em diferentes ocasiões, como os podemos ver resumidamente à direita e iremos aprofundar nos próximos slides. Aqui temos os dispositivos de grafeno e fagrafeno, compostos de heterojunções em formato zigue-zague à esquerda e nanofita à direita, sendo que a heterojunção mostrada na representação pela cor vermelha e cor azul clara, de anéis de 5 e 7 átomos de carbono, fazendo com que eu saia de uma região do tipo grafeno para uma região central do tipo fagrafeno. Isto tanto para o lado esquerdo, representado por sistema apenas zigue-zague, quanto para o lado direito, a nanofita, que possuem na representação átomos de hidrogênio, fechando a sua valência. O sistema zigue-zague inicialmente foi otimizado por DFT, GGA, PBE, DZP em 3 formatos diferentes representadas pelas setas laranjas. Na região central, como se os fagrafenos estivessem face a face, estivessem com as faces opostas, representados por B, e tivessem com as faces para o mesmo sentido, representada por C. Convém dizer que no tipo A, o sistema é verdadeiramente zigue-zague, olhando a sua borda. No sistema B, o sistema é representado pela sua borda num formato armchair. E no sistema C, ele é híbrido entre um formato zigue-zague e armchair. Na heterojunção
de grafeno zigue-zague e fagrafeno também zigue-zague, representadas pelos fagrafenos face a face, temos uma densidade de estados do dispositivo típica de metal, isto também visto pela estrutura de bandas, mas uma análise mais criteriosa, percebemos que a estrutura de banda ela tem um comportamento metálico caracterizado por um isolante topológico. Já para o sistema onde o fagrafeno é do tipo armchair, ou seja, fases opostas, a densidade de estados também é representada numa forma metálica e a estrutura de bandas também mostra um comportamento de isolante topológico. Já para o sistema híbrido, onde a heterojunção que corresponde aos fagrafenos, ambos com a face para a mesma direção, mostra que ele é um sistema metálico, mas pela uma análise mais criteriosa da estrutura de bandas, corrobora que ele é apenas metálico, não sendo um isolante topológico. A curva característica de corrente e tensão, podemos ver que o sistema onde o fagrafeno é do tipo armchair, representada pela cor vermelha, é uma ordem de grandeza menor que os sistemas do tipo zigue-zague e híbrido, já que o único sistema assimétrico é o sistema híbrido. Podemos, aqui representadas pela letra C à direita, calcular a razão de retificação, mostrando que há uma diferença de 3 vezes em 0,7 volts de voltagem externa aplicada, mostrando uma janela de operação extremamente importante para este dispositivo. Também este efeito da propriedade elétrica de corrente e voltagem, que mostra uma ressonância diferencial negativa para alguns valores altos de voltagem, temos este sistema podendo ser caracterizado como um retificador de meia onda. Para o caso da nanofita representada à direita, utilizando os mesmos parâmetros anteriores, ou seja, o fagrafeno face a face, faces opostas e faces para os mesmos lados, sendo que perceba que a nanofita é caracterizada pelos hidrogênios completando a valência, mostrando um comportamento unidimensional. No caso da nanofita, onde a região central é do tipo zigue-zague, ou seja, face a face, temos uma densidade de estados e uma estrutura de banda típica de um sistema metálico, mas particularmente um sistema do tipo metálico isolante topológico. Para o sistema fagrafeno armchair, ou seja, faces opostas, temos tipicamente um sistema de semicondutor de gap baixíssimo, em torno de 0,1 electronvolts. Isto fazendo com que um dispositivo com o mesmo composto, com um comportamento bem diferente, exclusivamente pelas faces. Isto também é visto para o caso das faces estando viradas para o mesmo lado
do tipo fagrafeno híbrido, mostrando que ele é também um condutor, mas do tipo isolante topológico. A curva característica de corrente-tensão das nanofitas mostram 3 comportamentos com regiões de ressonâncias bem diferentes e platôs bem diferentes geradas pelo comportamento já apresentado e descrito da estrutura de banda e da densidade de estados. Mas os 3 dispositivos possuem uma assinatura de transistor de efeito campo. Também, o único dispositivo assimétrico, que é o híbrido, mostra uma razão de retificação bem menor que a razão de retificação do dispositivo em 2D apresentado anteriormente. A espectroscopia de voltagem de transição, baseado nos gráficos de Fowler-Nordheim e Millikan-Lauritzen dos dispositivos moleculares determinados na curva corrente-voltagem, estão aqui apresentadas. E estas plotagens confirmam a assinatura dos dispositivos moleculares, bem como as ressonâncias e resistências diferenciais negativas encontradas nas curvas de corrente e voltagem. Também a densidade de estados e a densidade de estados projetada, P2, em função da energia menos a energia de Fermi, em função da voltagem externa aplicada para os dispositivos moleculares e as heterojunções, estão aqui apresentadas e mostram como os estados disponíveis para ocupação têm um determinado nível específico de energia sobre um potencial elétrico. Isso ocorre para a região onde são definidas janelas de condução representadas pelos triângulos e picos na cor vermelha, sendo que uma densidade de estados ou densidades de estados projetada nula ou zero significa que nenhum estado pode ser ocupado em um nível de energia, sendo que para os sistemas híbridos podemos ver que temos nestas janelas muito mais estados disponíveis que os sistemas onde o fagrafeno é somente armchair ou somente zigue-zague. Os autores deste artigo agradecem o financiamento do CNPq, CAPES e PROPESP.